não é todas as ordens que você vai poder pedir, que a banca vai pedir lá, não é todas as ordens que você vai poder pedir por escrito, não. Só as complexas. Cabe ao executante que exorbitar no cumprimento de ordem recebida a responsabilidade pelos excessos e abusos que cometer. Então isso aqui, o cara te deu uma determinação lá, ó, vai lá e detém aquele indivíduo lá que está na manifestação, vai lá e detém aquele indivíduo lá que está com vamos botar aqui, está com um foguete lá, vai lançar na multidão. Aí você vai lá e quebra o cara no pau. O comandante que te deu a ordem, ele te deu a ordem de quê? Te deu a ordem para você ir lá prender o cara. Aí você foi exorbitante na ordem, você deu ainda um safanão no cara. Isso, o safanão não estava na ordem do oficial lá, ou do sargento. Aí o que for além, o plus, você vai responder pelo plus. Estão sujeitos a esse regulamento os militares estaduais da ativa e da inatividade. Então é isso que você vai marcar, sujeitos ao regulamento da ativa e da inatividade. Porém, a gente já conversou, quem veio na aula da 3.196 ou já assistiu a aula lá no YouTube, vai ver o seguinte, o da inatividade reformado, ele não responde por transgressão disciplinar mais não, por força da súmula número 56 do STF. Só que lá na prova de vocês vão querer ficar... Se cair a súmula lá, beleza, vocês já têm esse entendimento. Agora, se não cair isso, caiu só lá, os militares da inatividade podem responder por procedimento administrativo. Marca isso. Deixa que depois outra pessoa vai recorrer dessa questão. Entendeu? Porque a questão está incompleta. Porque o da inatividade da reserva, sim. Agora o reformado, não. O cara está lá, a gente já viu quais as condições para o cara ir com a reforma, uma delas, há 65 anos. O cara está mais de 65 anos, vai responder administrativamente, ainda vai cumprir cadeia. A gente vai ver onde que o inativo cumpre cadeia, que é perto do batalhão mais perto da casa dele. Aí ele vai sair de lá de bengala para ir cumprir? Não vai mais. Hoje não cumpre mais. Mas para efeito da prova de vocês, marca que esse cara vai cumprir também. Depois... Agora, se cair lá, pelo entendimento constitucional, referente a... Duvido que a banca vai fazer isso, ter esse entendimento. De acordo com a súmula 56, o da inatividade reformado, ele não responde mais nesse caso aqui, por transgressão à disciplina. O militar estadual passa a estar sujeito ao regime disciplinar deste regulamento a partir da data em que oficialmente se der a sua admissão na PMS ou no Corpo de Bombeiros Militares ES. Assim permanecendo independente de estar afastado da atividade, agregado ou não. Então o que está falando aqui? Aula inaugural de vocês do CFSB, dia 2 de janeiro lá de 2019, vocês entrando lá de bodins, conhece a farda bodins? É calça jeans e camisa branca só. Por enquanto não é a farda, mas tem que estar calça jeans vincada, igual a minha calça que está vincada aqui. Eu costurei a minha, o vinco da minha, tá? Tinha vinco 24 horas. A calça jeans vincada, a camisa branca vincada, aquela camisa branca esticada, aí tem o bizu também, você bota ela para dentro da calça e fica ali. Aí quando o oficial chega, você faz aqui, aí ela fica esticadinha. E aí é esse uniforme. Então nesse dia lá, o primeiro dia de aula de vocês, é o dia que vocês passam a responder por esse regulamento. Vai passar a responder por esse regulamento aqui. Aí vai falar de vocês aqui, ó, os alunos. Os alunos militares estaduais em atividade pedagógica de formação, adaptação, aperfeiçoamento ou especialização, além de ficarem sujeitos às normas específicas das organizações militares de ensino onde estejam matriculados, ficam sujeitos também a este regulamento. Então é mais pesado ainda, além de você ficar sujeito o aluno, além de ficar sujeito ao RDME, ele fica sujeito à norma disciplinar também lá do APM agora. Vai ficar sujeito às normas disciplinares de lá. Mas as normas disciplinares de lá, até porque a gente vai ver aqui que não tem tanto tempo de... Quem não tem tanto tempo de
tem um lapso temporal aí, é mais benéfico, vai virar um atenuante lá, caso você cometa alguma transgressão. Geralmente o que acontece é você cometeu alguma transgressão lá, fardamento e desalinho, é a transgressão que o aluno mais comete, fardamento e desalinho. Aí você está lá com seu fardamento, tem 2 vincos, aí o oficial chega, esse fardamento bivinco aí toma, aí você fica um final de semana preso. Eu fiquei um único final de semana preso porque eu tomei uma CPI de número 1 ainda, que era só a CPI 1, é de sexta-feira de 6 horas que liberam, né, até as 22. Aí beleza, só que no dia da minha CPI, a minha CPI 1 virou CPI 3, porque a gente foi lá para Santa Leopoldina ajudar lá na... Até que foi uma parada legal, fomos ajudar lá, que deu uma enchente lá e fomos para lá. Mas a minha única transgressão lá no CFSD foi porque eu estava em forma lá, aí o suor escorrendo, você vários minutos lá em forma, lá quietinho, não pode nem se mexer. Aí eu fiz isso daqui, ó. Fiz isso daqui, ó. Quando eu fiz isso daqui, o hoje Major Alves Cristo, na época era tenente aí, mas... Ô aluno, você está se mexendo todo aí? aí eu peguei aquele rancor no coração, mas não podia falar. Aí eu peguei e virei para ele. Falei, não, chefe, um mosquito. Aí tá falando ainda? Anota seu número. Número, com a lágrima escorrendo no olho. Número 21, senhor. Não, era número 23. Número 23, senhor. Tá bom. Final de semana você resolve aí. Quando chegou a CPI para me responder, que você tem direito à ampla defesa contraditória. Quando chegou para me responder, eu botei ciente. Falei, ciente. Ele que ia julgar a minha CPI. Falei, ciente, para ver se ele, olhando o ciente lá, ele se compadecesse do coração dele. Não adiantou. Vamos lá, vamos para o artigo 10 agora. Artigo 10 eu dou uma destrinchada nele aqui, porque ele vai falar da competência. Quem é competente para aplicar as prescrições aqui de todas as transgressões aqui do RDME. Aí vai falar aqui o artigo, a competência para aplicar as prescrições contidas neste regulamento é conferida ao cargo e não ao grau hierárquico, sendo competente para aplicá-las. Então, o que a gente entende por isso daqui? Primeiro, a pessoa tem que estar num cargo policial militar que, nesse cargo, ela vai aplicar o RDME, vai ter essa disposição, vai ter essa prerrogativa de aplicar o regulamento. Por quê? Pode acontecer de um oficial da Polícia Militar, por exemplo, o meu capitão, oficial da Polícia Militar, ele não tem essa prerrogativa de aplicar a transgressão à disciplina em mim. Quem tem essa prerrogativa é o comandante de batalhão, que vai falar aqui comandantes intermediários. Ele tem essa prerrogativa. O capitão ele pode fazer a comunicação. Só que quem vai julgar essa comunicação vai ser o meu comandante. Então não são todos os oficiais têm direito a aplicar, têm essa prerrogativa de aplicar as prescrições da RDME. Não. Ela não é conferida ao grau hierárquico, ela é conferida ao cargo. Mas de repente também um coronel lá full, ele não vai ter, o coronel full, o coronel 3 estrelas, ele não vai aplicar também, porque ele não está num cargo policial militar que tem essa prerrogativa. Aí a gente vai ver aqui, o artigo 10 está todo aqui. Quem vai poder aplicar em quem? Esses 3 camaradas aqui são os caras. Governador, secretário, comandante-geral e subcomandante-geral. Vai aplicar o RDME em todo mundo, mais os inativos. Então esse camarada aqui, esses 4 aqui são os caras. Então caiu lá. O corregedor também aplica aos inativos? Não aplica aos inativos. Somente o subcomandante-geral. Subcomandante-geral aqui também não vai aplicar, obviamente, ao comandante-geral. Vai seguindo uma cadeia. O corregedor, todos os militares da ativa, exceto o comandante-geral, subcomandante-geral, secretário ou chefe da Casa Militar. Que Casa Militar é essa daí? Casa Militar é que cuida da segurança do governador. O Nota R, por exemplo,
Ele é da polícia, lá os helicópteros, mas ele é vinculado à Casa Militar. Não é vinculado à PMS. Ele está na Casa Militar. Mas aí quem cuida da segurança do governador? Militares. Mas eles estão vinculados aqui, ó. Ao secretário-chefe da Casa Militar, ao secretário ou chefe da Casa Militar. Está lá uma pessoa lá responsável pela Casa Militar lá, algum coronel, algum capitão. O corregedor vai poder aplicar o RDME em todo mundo aqui, desses aqui, todo mundo ativo, exceto esses camaradas aqui. Ele vai poder aplicar nos coronéis full, coronel último posto? Também não vai. Não vai poder aplicar no coronel último posto. Agora de tenente coronel para baixo aqui, todo mundo ele vai aplicar que tiver na ativa. Comandantes intermediários, diretores, função privativa do cargo de coronel. Todo mundo que estiver sob suas ordens. Então, eu estou enquadrado nisso aqui. Eu sou do efetivo do 7º Batalhão. Meu comandante, aqui o tenente-coronel que responde por batalhão, que tem o cargo de comandante de batalhão, ele tem essa prerrogativa de poder aplicar o RDME em mim lá. A gente vai, mais para frente isso vai ficando mais claro. Secretário ou chefe da casa ou gabinete militar. Quem estiver trabalhando com ele lá. É o cara que cuida lá da segurança do governador lá. Aí, quem vai poder aplicar lá o RDME caso haja alguma transgressão à disciplina? Vai ser esse camarada aqui. Vai poder aplicar o RDME lá. Vai ser o meu comandante? Não. Vai ser quem está subordinado a ele. Está servindo sob a chefia dele. E demais ocupantes de cargos militares. Quem tiver sob sua subordinação funcional. Quem é esse camarada aqui? É, por exemplo, o major comandante de companhia independente. Ele não vai surgir um coronel aqui para poder julgar o procedimento administrativo. Ele mesmo vai julgar. Então, pode acontecer, por isso que é conferida ao cargo e não ao grau hierárquico. Pode acontecer de um coronel full não aplicar o RDME sobre ninguém e o major ele aplica. O major ele aplica por quê? Porque ele está num cargo de comandante de uma companhia independente. O antigo BME, que hoje é CIMESP, é um major que comanda. Hoje agora mudou major Anequine. Major Anequine, todo mundo que tiver sob subordinação funcional, lê-se, todo mundo que tiver lá na CIMESP, todo mundo quem vai resolver o PAD deles é Major Anequine. Da mesma forma, outras companhias independentes, 11ª Companhia Independente Viana, o major que estiver lá, que vai resolver todos os procedimentos de lá. Ao longo da aula, isso vai ficando bem mais claro, mas toda hora vocês vão ver que o RDME vai voltar para essa tela aqui. Ele vai falar as autoridades do artigo 10. Aí quem são as autoridades do artigo 10? É esses camaradas aqui que são as autoridades do artigo 10. Só eles podem aplicar esse regulamento todo aqui. Só esses camaradas. Então, por isso que esse artigo 10 ele é de suma importância. Garantia de instância administrativa. Será assegurada a competência de autoridade de menor nível hierárquico que tiver ascendência sobre o envolvido ou envolvidos para apurar infração disciplinar, a fim de evitar a supressão de instância administrativa. Ressalvada a hipótese da unidade processual, artigo 12, parágrafo 1º, nos casos abaixo por avocação da corregedoria. O que está falando aqui? Eu sou cabo de polícia. Cometi ato atentatório contra a disciplina, cometi uma transgressão à disciplina, teve-se a comunicação, abriu um PAD-RS para mim. Quem que vai fazer ali o meu PAD-RS? Vai ser um sargento. O sargento que vai fazer o meu PAD-RS. Por quê? Se já for logo o coronel que for fazer o meu PAD-RS, eu vou recorrer para quem depois? Porque depois eu vou recorrer aqui ao comandante em segunda instância. Então, para evitar essa supressão administrativa, então quem tiver a ascendência, no caso aqui, do um envolvido ou de dois ou mais envolvidos, vai ser quem tiver um nível hierárquico menor. Então, da mesma forma, um sargento pode ser um subtenente que vai fazer o PAD dele. Tá me entendendo? Sempre não vai ser um cabo, cabo não faz, mas, por exemplo,
um terceiro sargento faz PAD. Não vai ser se ele cometer uma transgressão de disciplina, não vai ser outro terceiro sargento que vai fazer o PAD dele, não. Vai ter que ser um nível superior para fazer o PAD dele. Dever de comunicação do ato contra a disciplina. Artigo 11. Todo militar estadual que presenciar ou tiver conhecimento de um fato que, em tese, então você já vê que não precisa, o fato você acha que é, em tese o fato seja contrário à disciplina, praticado por subordinado, deverá, desde que não seja autoridade competente para tomar as providências imediatas, participá-lo ao seu comandante imediato por escrito no prazo máximo de 5 dias. Se você já é autoridade, eu estou aqui em Campo Grande, estou cometendo uma transgressão à disciplina qualquer. Meu coronel passou e viu. De imediato ele já tem autoridade para instaurar o procedimento administrativo. Agora eu estou cometendo a transgressão à disciplina. O sargento passou e viu. O sargento é autoridade competente para instaurar a PAD? Não é, porque ele não está aqui. O que ele vai fazer? Vai fazer a devida comunicação. Esse artigo 11 aí pode escrever aí, comunicação. É o que o militar tem medo, de tomar uma comunicação, um dever de informar. A comunicação, e aí a banca lá vai querer mudar esse dia aí, ó. Fica atento aí que você tem a obrigação de informar o fato em 5 dias úteis. Em 5 dias úteis. Aí 5 dias corridos, a banca vai querer colocar lá, não é, 5 dias úteis. Cometeu a transgressão lá, você tem 5 dias para informar. E se você não informar e outro informar que você não informou? Tá vendo? Você vai tomar uma comunicação também porque não informou. Você tinha o dever de informar e não informou. A comunicação da infração disciplinar deverá ser clara, concisa e precisa, devendo conter os dados capazes de identificar as pessoas ou as coisas envolvidas, bem como testemunhas, o local, a hora e a data da ocorrência e caracterizar as circunstâncias que envolverem sem tecer comentários ou opiniões pessoais. Aí eu vejo um soldado lá cometendo uma transgressão à disciplina. Eu já não gosto do cara. Já é meu desafeto já o cara. Aí eu escrevo um monte de coisa. Não, porque ele inclusive ele é isso e aquilo. A vida particular dele, isso aí é um bosta. Aí escrevo um monte de coisa. Entendeu? O que vai acontecer com essa comunicação? A comunicação vai ser uma comunicação inválida. O militar, mesmo que tenha cometido uma transgressão aí, a defesa dele vai alegar ali que eu fiz aquilo ali porque era meu desafeto. Uma coisa que era para resolver um problema administrativo, uma transgressão à disciplina, vai gerar que o militar ele vai acabar inocentado nessa situação. Aí vai falar aqui, quando para a preservação da disciplina do decoro institucional e da ordem pública, a ocorrência exigir uma pronta intervenção, mesmo sem possuir ascendência funcional sobre o transgressor, a autoridade militar de maior antiguidade que presenciar ou tiver conhecimento do fato deverá tomar imediatas e enérgicas providências, podendo recolher provisoriamente o infrator à organização militar estadual mais próxima, comunicando de imediato o fato ao comandante daquela organização ou a seu preposto que tomará as providências junto ao comandante transgressor. Isso daí tomara que nunca ocorra comigo. Suponhamos lá, estou no meu patrulhamento normal, está lá um coronel lá, vamos dar um exemplo, por exemplo, estou lá numa blitz, um coronel passa na blitz, doidão, se recusa a fazer o teste do bafômetro, começa a desferir ali várias palavras ali de baixo calão quanto à guarnição, e é uma situação ali que exige, e eu sou o mais antigo ali naquela situação, uma situação que exige uma pronta intervenção ali, segurar o coronel, prender o coronel, chamar... Aí o que é feito nessa situação? Vai jogando para cima.
Liga pro CPU, ó, comandante de unidade. Quem vai fazer CFO? Aí, o CFO que vai pegar essa situação aí, essa pica aí. Liga pro CPU, ó, tem um coronel doidão aqui. Aí joga pra cima, o CPU vai chegar lá, vai ligar pro major oficial COP que tá no CIOS. Ó, major, a situação aqui é com o coronel e o bicho tá pegando, porque depois que a poeira baixar, o cara vai continuar coronel, você vai continuar cabo, o tenente vai continuar tenente. Então é uma situação que ninguém quer resolver não. Vai jogando pra cima até que chega um coronel lá e o coronel resolve com outro coronel. Mas o RDME fala o quê? Fala que é pra você tomar as medidas. É complicado. Aconteceu isso aí um tempo atrás. Isso é imprensa? Eu não sei. Eu não sei se aconteceu. Mas se acontecer, meu irmão, é um balaio de gato difícil de resolver. Pode acontecer com instituições militares diferentes? Tipo, uma pessoa das Forças Armadas tentar fazer o mesmo com um militar estadual? Sim, pode acontecer. No caso dessa situação, o cara tá doidão lá, você vai ter que informar lá o 38º lá. No caso, lá, se for um militar do 38º, vai ter que informar. Se tiver que tomar uma medida enérgica com o cara ali, vai ter que segurar o cara, mas informar imediatamente eles lá, porque também não pode segurar o cara preso ali, sob a sua custódia. Situação começou a envolver a autoridade, seja ela militar ou civil, fica muito complicado. Muito complicado. Às vezes a pessoa tem muito poder para te mandar depois lá para Ibatiba, você vai trabalhar lá em Ibatiba, trabalhar lá em Colatina.